momento na narrativa bíblica que mostra a humanidade de Jesus de um jeito impressionante. A sua agonia no Getsêmani. Com base na análise de José Márcio Lacerda, a gente vai mergulhar nesse drama espiritual profundo que aconteceu naquela noite, passo a passo. Para a gente entender de verdade o que aconteceu, primeiro precisamos visualizar o cenário. O Getsêmani, naquela noite, sabe, deixou de ser só um jardim. Ele se transformou no epicentro de uma luta gigantesca. Um lugar onde a dor e a angústia eram quase palpáveis. E essa provação toda de Jesus, ela não começa com um grito, começa com um ato de separação. Ele se afasta dos amigos mais próximos para encarar o que estava vindo, sozinho. É o começo de uma solidão profunda que vai marcar todo esse momento. E olha só, é uma separação que acontece em etapas. Primeiro, ele deixa a maioria dos discípulos para trás. Depois, se afasta até do seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. E, por fim, dá mais uns passos, ficando totalmente só. Cada passo que ele dá só reforça o quão pessoal e solitária era a batalha que estava para começar. E agora? Bom, agora a gente chega no coração do drama, a oração. E não é uma oração qualquer. É um diálogo que bota para fora um conflito interno muito profundo, sabe? Aquela tensão entre o desejo humano de viver e a submissão a uma vontade maior. E essa súplica não acontece uma vez só. Ela se repete 3 vezes. Vamos dar uma olhada na primeira oração, que é onde o desespero inicial fica mais claro. Essa frase, nossa, ela é o eixo de tudo. A primeira parte, passe de mim esse cálice, é o grito da alma humana, aquele desejo de fugir de um sofrimento terrível. Mas aí vem a segunda parte, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso revela uma submissão total, mesmo no auge da dor. Certo. E qual é a resposta para essa oração tão angustiada? Ela vem de 2 formas, mas olha, nenhuma delas traz alívio. Pelo contrário, a resposta só aprofunda a sensação de isolamento total. O peso disso aqui é imenso. Do céu, a resposta que vem é o silêncio. E dos seus amigos mais próximos aqui na Terra, a resposta é o sono. É o retrato da solidão absoluta. Um abandono tanto divino quanto humano naquele momento tão crítico. As palavras de Jesus, quando ele encontra os discípulos dormindo, são carregadas de uma surpresa dolorosa. Elas mostram a necessidade humana dele de ter companhia, de ter alguém junto, justamente na hora mais difícil da sua vida. O contraste aqui é gritante, né? De um lado, Jesus numa batalha espiritual intensa, com o espírito pronto. Do outro, os discípulos completamente vencidos pelo cansaço físico, de olhos pesados. 2 realidades totalmente opostas, acontecendo a poucos metros de distância. Mas a luta interna não para por aí. Aquele ciclo de oração e decepção se repete e a cada vez a angústia parece que só aumenta. Jesus volta a orar mais 2 vezes, buscando a mesma força, a mesma resposta. Na segunda oração, tem uma mudança sutil, mas que é muito significativa. A luta parece dar lugar a uma aceitação mais profunda de que o sofrimento é inevitável. E a fonte que a gente está usando diz que a terceira oração repete as mesmas palavras, como se fosse para selar essa decisão final. E é aqui que a narrativa chega num clímax dramático, e que, à primeira vista, parece até contraditório, especialmente do jeito que é descrito lá no Evangelho de Lucas. Para descrever esse momento, Lucas usa uma palavra específica: agonia. E o interessante é que, segundo a fonte, esse termo grego aparece só uma vez em todo o Novo Testamento, exatamente aqui. Isso já é um sinal de que estamos falando de um sofrimento com uma intensidade única, sem comparação. A sequência dos fatos aqui é um paradoxo. Pensa bem, primeiro, chega um conforto do céu, um anjo. A gente logo imagina um alívio, certo? Mas acontece o contrário. A oração fica ainda mais intensa, e a agonia chega num ponto físico tão extremo que o suor dele vira algo como gotas de sangue. Essa aparente contradição toda nos leva a uma pergunta fundamental. Qual era, então, o propósito da visita daquele anjo? A resposta para isso redefine o que a gente entende por consolo divino. E aqui está a questão central que a fonte nos coloca. O conforto do anjo veio para acabar com o sofrimento? Tipo um resgate? Ou será que veio para dar a força necessária para ir até o fim? Então, basicamente, a gente tem 2 possibilidades. A primeira é que o anjo veio como uma resposta, para acabar com a luta, oferecer uma saída.
A segunda hipótese é que o anjo veio para dar força, não para tirar o cálice, mas para capacitar Jesus a bebê-lo. E a tese do autor, José Márcio Lacerda, se inclina para a segunda opção. O conforto não foi um escape. Foi, na verdade, o combustível que ele precisava para poder continuar na batalha da oração e enfrentar o que vinha pela frente. E com isso, a gente chega na reflexão final dessa história. Talvez a grande lição do Getsemane seja uma redefinição do que a gente pensa que é conforto. Ele nem sempre aparece para tirar a aprovação do nosso caminho. Às vezes, o verdadeiro consolo é a força que a gente recebe para atravessar essa aprovação. E isso nos faz pensar. Nos nossos próprios momentos de agonia, o que a gente busca de verdade? Um fim para a luta ou a força para continuar lutando?